Alright, entrei. Estou de volta com mais uma live hoje com o tema o maternar. E ok, agora a Verusca tá entrando, então hoje aqui é o yes. Ok, eu tô achando. Ai, entrou! Ah, conseguimos! Agora eu tô conseguindo te ver, Verusca querida. É, eu também. Você não aparecia para mim também. Não aparecia para você? E o Não. interessante que as pessoas aí, o público estavam vendo eu e Aham, você, só que a gente não se via, né? exatamente. E ficava mudo. Aí eu não conseguia te ouvir Sim. também. Ai, que bom. Então os anjos da internet ajudaram agora na conexão. Muito obrigada. Ajudaram. Ô, pessoal, olha, a gente teve que reiniciar aqui a live. Então, para quem está chegando agora, eu vou apresentar para vocês a minha querida colega de trabalho hoje e que me ajudou muito no meu processo do meu maternar, no início do meu maternar, né, Verusca? Que é a Sim. Verusca Guimarães. Ela é fisioterapeuta integrativa e especializada na medicina germânica, a medicina Heiken. E eu quero, primeiramente, ô Verusca, agradecer por você compartilhar o seu tempo, que eu sei o quanto Imagina. que a sua agenda é atarefada, e ainda mãe de 3 filhos. Eu quero também agradecer por você ter aceito esse convite para a gente desbravar e falar juntos de um assunto tão sério, né, que é a doença dos nossos filhos e como a gente, né, trazer dentro dessa maternidade mais leveza e tranquilidade para a gente ajudar na educação dos nossos filhos, né, nos problemas de saúde. Então, eu gostaria de pedir para você aqui falar um pouco sobre você e do seu trabalho maravilhoso aí com a medicina germânica. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, fiquei muito honrada. Então é um prazer para mim também Ah, estar aqui nesse momento, né? E a minha jornada começou exatamente por causa da minha maternidade, né? Quando o meu ah filho, é? quando o meu filho ficou doente, aos 3 anos de idade, que ele teve um tumor cerebelar. E aí a situação na época era super grave, super séria, né? E foi quando eu comecei a entrar nesse mundo das técnicas integrativas, buscando exatamente uma resposta para o problema que ele estava na época, que era super, super grave, né? Então, eu já era acupunturista, e aí conheci a microfisioterapia, a nova medicina, e aí fui Sim. desbravando esse mundo aí de conhecimentos integrativos, de medicina quântica, e estou estudando até hoje, né? Que é a minha grande paixão é estudar. Ai, que demais. E deixa eu te fazer uma pergunta em relação à medicina germânica, né? Eu comecei a ver essa questão da medicina germânica através de você. Aham, E até então, assim, o que eu já consegui descobrir um pouco né, integro isso na minha vida particular e no meu profissional, é que é, digamos assim, a minha forma particular de ver, eu vejo como a medicina da alma, porque ela conseguiu investigar e desbravar essas informações que o nosso corpo traz, essa linguagem do corpo, através das nossas emoções. sim, E isso é muito interessante, que eu acho legal dessa visão que o Dr. Hammer ele trouxe, que é essa visão de ele estudou de uma forma empírica essa parte biológica, né? Essa parte científica mesmo, né? Saindo um pouco daquele misticismo que digamos assim, que a medicina convencional ainda vê isso como alternativo, mas não, é uma ciência, né? é totalmente, na verdade, assim, os fundamentos dele foram totalmente biológicos. Então, ele era um cientista, né? Ele sempre baseou tudo que ele estudou e criou
sempre baseado na biologia, na etologia animal, nos conhecimentos da embriologia, que é o desenvolvimento fetal, né? Desde o primeiro dia Uhum. que o óvulo da nossa mãe, junto com o espermatozoide do nosso pai, se encontram e vão desenvolver ali um Certo. bebê, né? Então, todas essas fases da embriologia foram profundamente estudadas por ele. E foi a partir da embriologia, desses folhetos embrionários, que são as fases do desenvolvimento do bebê, que ele criou o entendimento sobre as doenças. Então, é totalmente científico, né? Não foi nada que foi uma inspiração, algo que ele recebeu, não. Foi muito tempo de estudo dedicado. Tá, e deixa eu te fazer aqui, eu selecionei aqui umas perguntas até para a gente abordar aí esse tema da maternidade. Eu achei interessante o que você trouxe, falando, né, que o seu maternar despertou, né, essa vontade de estudar mais sobre essa questão da medicina germânica. E eu posso dizer também que eu segui nessa mesma linha, né? Que Sim. foi através do meu maternar. Eu digo que o maternar é um dom divino mesmo, porque é como se fosse um espelho que reflete através dos nossos filhos aquilo que a gente precisa trabalhar, elaborar e melhorar dentro de nós, né? Para essas Uhum. futuras gerações, né? E aí eu Sim. queria saber, dentro da visão da visão da medicina germânica, sobre a doença aqui das crianças, como que a gente poderia entender, então, as doenças dos nossos filhos? O porquê os conflitos emocionais dos pais podem interferir na criança e a criança ficar doente. O porquê disso? Então, o que que a gente não sabia, que a gente sabe há pouco tempo, né? Que eu acho que é o principal fator. Praticamente todos os nossos neuropeptídeos, que são as nossas moléculas de emoção, né? São desenvolvidas, Certo. são criados durante a nossa vida fetal. Então, a vida fetal, a conexão mãe e filho, ela é muito maior do que a gente imaginava, né? Porque ali o que a mãe está vivendo, a criança está vivendo junto e criando um histórico de todas as emoções que ela provavelmente vai carregar por toda a vida, né? Então Uau! começa por aí. A maneira como essa criança é concebida, né? Se os pais estavam embriagados, se os pais estavam brigados, se os pais tinham usado algum tipo de droga, lícita ou ilícita. Enfim, tudo isso afeta na formação desses neuropeptídeos. Então, as minhas emoções são formadas desde a minha concepção, com todas as informações que as células da mãe e do pai estão trazendo, e com tudo que a minha mãe vai estar vivendo, né? Então, a gente constrói boa parte das nossas emoções ali na nossa vida fetal. E depois que a gente nasce, os nossos 3 primeiros anos, a gente chama de exogestação. Por quê? Porque algumas pesquisas muito interessantes mostraram que quando se fazia um eletroencefalograma na mãe, né, e na Uhum. criança, até os 3 anos de idade, o resultado é praticamente igual. Então, as ondas cerebrais estão ali iguais, idênticas, né? Então, tudo que a mãe está vivenciando, a criança continua vivenciando também junto. E até os 3 anos de idade, a criança, ela tá funcionando basicamente com o seu cérebro primitivo, né? Então, eu quero... tudo que é para a criança é vital, é de extrema importância, né? É aquela coisa meio que de vida ou morte mesmo. E o que a gente precisa entender com esse cérebro primitivo? A gente precisa entender o comportamento, muitas vezes, do animal, né? Então, quando a leoa tá lá parida, né, com o leãozinho, né, e o que ela quer? Ela quer ser defendida pelo leão, né? Então, quando a gente assiste os canais de vida selvagem, a gente vê ali o leão Sim. fazendo aquele movimento circular do tipo, ó, cuida da cria aí que eu tô aqui defendendo vocês. E aquele filhotinho ali que é a mãe para ser nutrido, né? Porque eu sempre digo, nós somos as nutridoras dos nossos filhos, de maneiras reais e simbólicas. Porque quando eles estão ali no nosso ventre,
é o cordão umbilical que está alimentando e a gente alimentando eles de várias emoções que nós estamos sentindo, vivenciando, né? Todas as nossas percepções. Eles saem da nossa barriga, a gente dá o seio para eles se alimentarem. E a gente vai nutri-los de um monte de coisas, né? Desde quando a gente ensina os nossos filhos a comerem sozinhos, desde quando a gente ensina a fazer o dever de casa, desde quando a gente ensina eles a tomarem banho, desde quando a gente ensina eles a lidarem com as questões deles. Então, a gente está nutrindo, né? Enquanto o pai está ali protegendo. Então, certo. O porquê, e respondendo a sua pergunta até de uma maneira extensa, é exatamente isso. É bom você estar trazendo informação, né? Conhecimento que está conectando. Sim, então, é tudo isso. A gente está vivenciando e transmitindo tudo isso para os nossos filhos. Né? Então, a maneira como a gente está encarando, vivenciando, enfrentando as nossas dificuldades, é a maneira que a gente está passando isso para os nossos filhos. Por isso, tanto o impacto do que a gente vive em relação a eles. E por isso, digamos assim, que eles captam essa emoção. E olha, até você falando dessa questão, né, dessa conexão de uma forma mais biológica através dos neurotransmissores, tal, entre a mãe e o filho. Então, a minha pergunta é, uma dúvida, a criança, então, ela vai sentir mais o quê? O campo emocional da mãe ou do pai? Qual que ela sente mais, o filho? A gente fala assim, os 3 primeiros anos, a criança quer ser nutrida. Ela quer ser nutrida. Tá. Então, inevitavelmente, a conexão mãe e filho é muito mais forte. Ok. Né? O que é importante? O importante é que o pai se faça presente e ofereça a segurança que a mãe precisa. Né? Mas a gente dizer que a conexão mãe e filho e pai e filho é igual é uma mentira, digamos assim, né? A conexão mãe e filho é infinitamente maior nesses primeiros anos de vida. Então, a gente nutre os nossos filhos para que futuramente eles possam ir para o mundo. E aí sim, futuramente, essa conexão pai-filho se torna mais forte. Né? Porque aí é o pai que faz esse movimento de ir para o mundo, de desbravar, de conhecer, de conquistar. Mas para que os nossos filhos estejam prontos para isso, é preciso que a gente os nutra antes. Né? Então... Mas até essa relação da criança. A criança, então, quando ela vem com alguma desarmonia, vou falar de doenças assim que é mais do dia a dia, a rotina do maternar. Uma gripe, uma tosse, uma febre, uma alergia. Isso quer dizer que pode ser uma sinalização mais do campo emocional da mãe ou do pai? Como que a gente consegue entender, investigar isso? Não necessariamente na questão do que a gente chama de doença, né? Porque o Dr. Hammer dizia que doença não existe. O que existe são reações biológicas do nosso corpo diante daquilo que a gente está vivendo. Quando a criança é muito pequena, a gente tem que observar o contexto do adoecimento. Né? Então, relacionado a quê? Porque o Dr. Hammer, ele separou em 4 folhetos embrionários principais. Né, que é o endoderma, que é o que a gente chama de conflitos vitais, o que está relacionado à nossa sobrevivência, aquilo que é de nossa extrema importância, aquilo que é muito, muito, muito importante. Depois o mesoderma antigo, que está relacionado aos atentados contra a nossa integridade, aquilo que a gente vive como agressões, como ataques mesmo, né? O mesoderma novo, que está relacionado aos conflitos de desvalorização e de impotências. E o ectoderma, que está relacionado aos conflitos de contato e separação. Então, como essa criança adoeceu e em que folheto embrionário que se encontra esse problema? Em que contexto desses? E aí, esse contexto vai nos contar se está mais relacionado com o que o pai está vivendo, com o que a mãe está vivendo, ou com o que a própria criança está vivendo. Né? Então, a gente sempre diz assim que quando a criança, nos seus 3 primeiros anos de vida, vive algum conflito relacionado ao endoderma, então é um conflito que a criança mesmo percebeu.
Foi o que a criança mesmo viveu, porque ela tá no vital. Agora, se tá nos outros folhetos, aí a gente tem que observar o que o pai e a mãe estão vivendo, né? Mas o que a criança vive é vital nos 3 primeiros anos de vida, né? Então, ficar sem meu pai, ficar sem minha mãe pode ser uma ameaça de morte para mim, por exemplo. A criança pode fazer essa leitura. Então, a gente tem que observar o contexto da família e como esses folhetos aqui foram atingidos, né? Uma das coisas também que eu já percebi, diante até de pessoas, mulheres que eu venho atendendo, que às vezes acontece de um conflito, vidas diferentes, mas um conflito ali, aquela essência daquele conflito, digamos assim, a doença se manifesta às vezes no olho da criança e da outra criança na mão, mas é o mesmo conflito. Só que o corpo ele encontra a melhor forma de manifestar, digamos assim, aquele sinal que precisa ser trabalhado e elaborado, mas em partes diferentes do corpo, né? Sim, porque depende de como a gente percebeu. Porque eu percebo de um jeito, né? E você percebe de outro jeito. Então, a maneira como eu percebi e você percebeu vai nos acometer de maneiras diferentes. Então, às vezes, o mesmo conflito, ele pode ter várias facetas. E aí, ele acomete as pessoas da mesma família de maneiras completamente diferentes. Completamente diferentes. E aí, uma das coisas até, Verusca, em relação ao sentimento de culpa da mãe. Uma das coisas que eu comecei a ver, assim, quando eu passo para as pessoas, as mulheres que eu atendo, sobre a medicina germânica, né? Vamos investigar o que o seu filho ali, através daquela doença, o que está sinalizando. E aí a mãe acaba muitas vezes entrando em um processo de se culpar. Porque ela se sente culpada pelo filho dela, digamos assim, está se submetendo, né, àquela doença. Sofrendo as consequências. Para aquela família. Exato. E como que funciona? Como que, então, assim, uma sugestão que você daria para essas mães que acabam entrando nesse processo de culpa, de falar... Meu Deus, um exemplo, eu preciso trabalhar, eu não posso deixar de trabalhar e o meu filho está com alergia, com um conflito de separação, digamos assim, e eu me sinto culpada. Como que eu posso trabalhar com isso? O que você sugestionaria aqui, assim? Eu sempre digo para todas as mães que passam por uma consulta comigo, eu sempre falo a mesma coisa, que é a gente tem que contar para os nossos filhos o que está acontecendo. Lógico que não é que a gente vai abrir tudo e vai colocar as coisas de uma maneira escancarada, mas a gente tem que contar, porque toda consciência, ela sempre traz cura, por mais que às vezes pareça banal. Porque às vezes as mães me perguntam assim, mas Verusca, ele não vai entender. Ele vai entender. Ele vai entender, né? Então eu preciso trabalhar e eu tenho que contar para essa criança. Tem que contar, filho. A mamãe fica muito chateada de ter que sair para trabalhar. Mas para nossa sobrevivência, eu preciso trabalhar. É muito importante. Ou para minha realização, eu preciso trabalhar. Então eu vou me afastar de você, mas eu vou sempre voltar. Eu vou tal hora, volto tal hora. E para as crianças nos 3 primeiros anos de vida, é muito importante que a gente pontue isso. A mamãe está saindo para trabalhar, mas tal hora eu volto, enquanto isso você vai ficar com a fulana, com a ciclana, com o papai, com quem quer que seja. E a partir do momento que a gente pontua os nossos filhos e ressignifica tudo isso, eles simplesmente se curam, né? Eu vejo isso no consultório o tempo todo. Já às vezes... quantas crianças sofrem de insônia? Quantas crianças sofrem de cólicas? Quantas crianças têm dificuldade de alimentação? Às vezes, hoje, para mim, parece tudo muito simples, né? A pessoa que está chegando ali no consultório pela primeira vez fica encabulado com a simplicidade da situação. Porque, às vezes, é só ter uma conversa com a criança, né? E tantas mães que... você mesma já passou por essas situações de conversar com a Kali, né? E as coisas se resolveram. Sim.
E olha, ainda entra em detalhe. Eu lembro que quando eu entrei em consulta com você, Verusca, acho que a Kari estava com 9, 10 meses. Eu Uhum. lembro que quando a Verusca veio com a informação, você vai conversar com a Kari. Eu falei, mas ela tem 9 meses. Para quem está entrando, ingressando nesse Sim. caminho, é uma coisa que Fala, realmente tá maluca essa ali. mulher. Como que eu vou conversar com uma criança, né? Com um bebê? Mas eu acredito até que não é só do entender, é do sentir. Porque a criança, ela sente, né? Ela não entende, ela sente aquela Sim, emoção que você está emitindo, né? Então, quando eu acredito assim, quando a mãe está entrando no entendimento e está sentindo aquele entendimento, isso vai ser transmitido para aquela criança que está totalmente conectada com você, né? com E, certeza. e uma coisa que eu queria te perguntar é como identificar, que é aí onde eu acredito que pega para muitas mães, que elas me perguntam, como que eu vou identificar o sintoma do meu filho, se é meu, se é do meu marido, ou se é dela mesma, assim, no dia a dia, o que que você sugestiona, assim, a mãe meditar, a mãe, ou já ir logo procurar um médico, A como que primeira seria? coisa, um princípio básico da nova medicina, né? É, a gente tem que pensar que o problema sempre vem depois que as nossas dificuldades já passaram, né? Ai, depois que as dificuldades foram. Depois que o problema já, ou a gente encontrou uma solução, ou o problema acabou, ou já passou aquela situação. E alguma coisa já trouxe um certo tipo de resolução. Mesmo que às vezes eu esteja ainda vivendo consequências daquele conflito, por exemplo, alguma coisa já se resolveu, né? Mesmo que eu tenha saído do sufoco. Porque o que, que o Dr. Hammer falava? Eu gosto de contar uma história, porque eu falo que eu sou uma contadora de histórias para os meus pacientes, eu conto um monte de história. E uma história que ilustra muito bem é que a gente precisa entender o seguinte: vamos supor que exista um bando de zebras. Essas zebras, elas estão sempre numa viagem, né? Porque elas estão em busca de alimento, em busca de abrigo, de território. E vamos supor que essas zebras estão viajando e elas param para beber água porque elas encontraram um rio. E aí, quando elas param para beber água, elas estão ali descansando. O que elas não sabem é que existe ali uma leoa que está à espreita e que precisa caçar. Ela precisa caçar, ela precisa alimentar o bando dela. E aí, aquela leoa, ela vai escolher o momento ideal e vai atacar aquela zebra, né? Aquela zebra que ela escolheu. E quando elas entram ali naquele embate, elas entram no que o próprio Dr. Hammer chamava de luta ou fuga. Então é só a gente pensar, quando eu tô ali no olho do furacão, que eu tô no meio de um problema, eu não vou pensar que eu preciso comer, eu não vou sentir uma dor de barriga, eu não vou pensar que eu tô precisando tirar uma soneca. A gente vai se focar e se concentrar totalmente em resolver o problema. Então aquela zebra naquele momento, ela precisa ou lutar com aquela leoa ou tentar escapar dela. Não vai ter outra opção, Certo. né? Então a gente entra na luta ou fuga, luta ou fuga, luta ou fuga, luta ou fuga. E se elas lutam, mas se por um segundo ela consegue escapar, ela vai correr. Ela vai correr. Independente se ela tá rasgada, machucada, faltando um pedaço, ela vai correr. Ela não vai parar para pensar assim, ah, tá doendo, não posso correr, não vou conseguir. Não, ela vai correr. Independente da situação que ela se encontre, né? E ela vai Sim. correr e só vai parar quando ela perceber que ela está em segurança. Aí, quando ela perceber que ela parou e que ela está em segurança e que ela conseguiu escapar daquele perigo, aí sim o corpo vai poder sentir. Aí vai inflamar, vai infeccionar, vai doer, né? E com a gente funciona exatamente da mesma maneira. Outro exemplo super bobo que eu dou Olha que é, pensa, você vai interessante para isso. academia, né? Você vai para academia e treina. Você faz um treino super pesado, pega muito peso. Você vai sentir dor ali na hora? Não, vai ser difícil, mas você vai fazer Não. uma forcinha, vai aguentar. Você vai sentir dor no dia seguinte. O É, corpo só relaxa quando ele fala, opa, passou, agora eu posso sentir. Com a gente sempre é assim, né? Então, o que que eu sempre recomendo para as mães? Parou, para e analisa o que que você viveu antes do sintoma do seu filho surgir. O que que você passou? Que situação que ocorreu? Foi na tá. escola? Foi em casa?
né? Porque quando a gente pensa que a situação ocorreu dentro de casa, a gente tem que pensar que aquele ali é o ninho da criança. E aí tá num conflito vital, porque ali o meu ninho é algo de extrema importância para mim. Ah, não, foi na escola? Foi um atentado contra a minha integridade? Então a gente tem que entender o que que eu vivi, onde eu vivi e como que essa situação já passou para então meu corpo responder como sintoma. Entendi. Deu para entender? Ah, Eu falo pra sim, caramba, né, não. Cecília? O que não, eu tô adorando, porque além de estar sendo uma reciclagem para mim Aham. dessas informações, ao mesmo tempo trazendo informação nova também, porque eu tenho a minha filha Calissa, né, ali observando ali o que que ela traz de informações, às vezes, com alguns sintomas, sinalizando, e aí eu fico, bom, deixa eu identificar, isso é comigo ou é com ela mesmo? Como que a gente pode conciliar isso? E você está trazendo essas informações, está sendo muito maravilhoso. E, inclusive, o que eu queria te perguntar é o seguinte: no começo da nossa conversa, você falou da parte da mulher, da nutrição, que a mulher, a mãe, ela nutre, né, a cria dela. O que que acontece com aquela mãe? Muitas mães passam por esse processo. Eu não consegui amamentar o meu filho, e de chorar, e de passar por um conflito muito grande, de ter aquele desejo de querer amamentar. Às vezes está até com peito com leite e não conseguir amamentar. E aí, dentro dessa pergunta, eu vou te falar também o porquê médicos falam para poder incluir fórmula na amamentação, se você também está amamentando. Então, a primeira pergunta é o porquê a mulher tem esse conflito e não amamenta? O que que seria? Uma coisa que é muito importante a gente entender, em primeiro lugar, é que a nossa mente, ela nunca vai distinguir o real do simbólico do imaginário. Se eu passei fome, a minha mente entende que eu passei por uma falta de comida. Se eu passei por um abandono, meu pai foi embora e deixou a minha mãe comigo e a gente passou dificuldade, a minha mente, eu sei que é uma falta, porque faltou alguém, faltou meu pai, faltou proteção, mas toda falta a mente entende que foi falta de comida. Todo É uma tipo coisa bem de falta. instintiva, né? Ah, faltou dinheiro. A mente entende que foi falta de comida. Ah, faltou uma casa. A mente entende que foi falta de comida. Lógico que pode ter outras percepções envolvidas, mas tudo que é falta, real, simbólica ou imaginária, a mente entende que foi falta de comida. Uma mãe que tem dificuldade para alimentar o seu filho, ela passou por faltas reais, simbólicas ou imaginárias. Provavelmente na sua vida fetal ou na sua primeira infância, que são esses 3 primeiros anos. Né? Então ela vive essa falta. E se esse bloqueio ainda não foi resolvido, se essa situação foi algo que não foi virada a página ou virou a chave ali, ela ainda está no bloqueio da falta, porque a nossa mente inconsciente, ela não é linear. Ela não obedece uma ordem cronológica. Ah, mas já passou. Eu escuto isso no consultório todos os dias. Mas isso aconteceu quando eu era um bebê. Mas a sua mente quer que você sobreviva. Para Sim. ela tá acontecendo ainda. Para ela o problema tá aí. Né? Então a gente fica revivendo o problema, mesmo ele já tendo deixado de existir há muito tempo. Então, se eu vivi faltas, eu vou ter dificuldade de nutrir. Porque me faltou, como é que eu vou dar para alguém o que eu não recebi? Né? Então a gente entra, e aí pode ter um monte de conflitos envolvidos. Os grandes conflitos de escassez, né? Às vezes são pessoas Ok. escassas, né? De N maneiras. E a gente não fala só de dinheiro. A gente pode ter Não é só problemas o de dinheiro, né? obesidade. Não é só dinheiro. A gente pode ter problemas de obesidade, né? Ah, eu nem como tanto assim. Mas se eu passei por falta, o meu corpo vai encontrar mecanismos para tentar acumular o máximo possível. Então a gente vê crianças obesas, adolescentes obesos, adultos obesos. Sim. Né? E esse ponto da escassez é de tudo. E aí eu vou ser escasso, inclusive nos meus sentimentos. Porque eu não tenho o que dar se eu não receber. Né?
Mas o que eu sempre digo também é que tudo tem recurso, porque às vezes as mulheres sofrem muito. E o que a gente tem que contar para esse bebê? Que não deu. Infelizmente, eu queria muito ter amamentado você, mas eu vou encontrar outras maneiras de te nutrir. Né? Porque eu falo que o que eu mais lamento hoje é que a maioria das técnicas integrativas e o meu próprio caminho de entendimento foi que a gente às vezes tortura muito as mães. Eu me vi torturada muitas vezes, até por terapeutas. Ah, você não pode fazer isso, você tá errada. E não existe receita de bolo. Existe um caminho óbvio, que a gente sabe que são coisas fundamentais. Mas dentro da minha realidade hoje, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu consigo, o que eu não consigo. E isso tudo pode ser ajustado diante. A criança, ela só precisa ter entendimento. Sim, e também é muito importante o entendimento partir da fonte, né? Da mãe, Sim, com principalmente, certeza. né? Com certeza. Vindo da Com fonte. certeza. E aí eu te pergunto, essa questão, por que existem médicos e fala, mãe, o seu leite é pouco, você vai ter que nutrir, também vai ter que incluir Ah, sim. fórmula. Olha, às vezes pode acontecer da mãe ter pouco leite. Se ela tem esses conflitos de nutrição, pode acontecer que ela tenha pouco leite de fato. Mas, Ok. mas a partir do momento que a gente entrou num processo de autoconhecimento, de autocura, de autodescoberta, né? O nosso corpo é capaz. Porque se a gente simplesmente não brigasse tanto com a nossa biologia, ela é perfeita. Ela é perfeita naquilo que faz, né? O que uma mãe precisa para ter mais leite? Ela precisa ter a sua mama estimulada. A mama é uma glândula e ela produz leite quando ela é estimulada, né? Então, às vezes precisa, já vi casos que precisa. Às vezes a mãe passou por um estresse enorme, a diminuição do leite, tem uma diminuição na produção de leite, mas na maioria esmagadora dos casos precisa? Não precisa. Não precisa. Né? Porque o nosso corpo é um corpo biológico e é totalmente capaz de suprir as demandas do nosso filhote. Sim, Mas eu sempre sim, digo, acredito. O corpo é sábio, né? totalmente sábio. Né? A partir do momento que a gente coloca a criança ali para fazer a sucção, o corpo vai produzir a quantidade de leite que a criança precisa. Mas muitas mães, né? E aí entra o medo, né? Eu sempre digo, tem medo, tá com medo, tá angustiada, dê a fórmula. E aí, isso já foi motivo de muitas críticas, embates com muitos colegas. Mas eu, sendo mãe, tendo vivenciado um monte de coisas e ver a rotina no consultório, eu falo, a gente tem que ser generoso com os nossos pacientes. A gente tem que ser acolhedor. Nossos pacientes não precisam de mais um carrasco apontando o dedo e mostrando tudo que ele faz de errado. Vamos encontrar uma solução que seja Exatamente. viável, né? Vamos encontrar uma solução que se ajuste bem para o seu dia a dia, né? Sem tortura, sem medo, sem pedir para aquela pessoa dar algo que ela não pode dar naquele momento. Mas sempre lembrando, nós somos seres Principalmente, biológicos. sim, e principalmente, né, Verusca, a mãe, né, quando ela tá entrando nesse mundo do maternário, ela tá na fase dela de sentimentos e sensibilidades, digamos, né, à flor da pele. Aí vem ali aquele, como é que chama? Aquele que te ajuda a não amamentar, que eu esqueci o nome lá, que te auxilia. Aí vem um outro médico, fala, você tem que segurar assim, e tem que fazer isso, você tem que colocar... Aí aquela mulher que está ainda, digamos assim, fazendo um aterramento, uma conexão dessa mulher com essa mãe, ela entra em confusão. E eu falo isso É também por porque experiência própria. nós fomos treinadas a nos desconectarmos completamente dos nossos instintos, né? Sim. Não, tem matemática para tudo. Não tem matemática para tudo. Nós somos, e aí eu repito mais uma vez, nós somos seres biológicos. A gente tem uma biologia
que quer a gente queira, quer não, quer a gente acredite, quer não, quer a gente concorde, quer não, ela grita o tempo todo e ela é decisiva na nossa vida. Né? E se a gente simplesmente aceitasse essa biologia de uma maneira natural e deixasse as coisas fluírem, as coisas simplesmente aconteciam. A gente pode pôr o menino em pé, pendurado, ele vai mamar, né? O bebê mama. É do instinto dele também, porque é da biologia do bebê sair fazendo o movimento de sucção. Mas Sim. hoje em dia tem muita receita para tudo, né? E isso tá, poxa vida, deixando as mães muito mais perdidas. Muito mais perdidas. Eu Porque, vejo isso até a questão dos animais, né? Os animais, você deu exemplo. Os animais, gente, você pode ver, uma cachorra deu cria. Primeira coisa, o animal tá de olho fechado, ele nem abre e já sabe onde que é o sim, caminho que tem que mamar e a mãe tá ali produzindo leite. sim, É uma das grandes, né, acredito, do problema e dessa era ainda que a gente vive, é essa desconexão com o nosso corpo, com a nossa biologia mesmo, né? Muita informação, muito disse e não sim, disse, e trazendo essas informações confundem, né? sim, exatamente. A gente renega, né, os nossos processos. A Sim. gente sofre, né, com os nossos processos que são totalmente naturais. E aí virou uma grande guerra com o nosso próprio corpo. Então a pergunta é: o nosso corpo, assim como ele cria, através da programação que a gente tem, aquela desarmonia, aquela doença, ele também pode se autocurar? Sim, o corpo, ele se autorregula o tempo todo. É só você pensar. A gente tem um princípio básico, né? Que é a homeostase. O corpo, ele tende a se autorregular. Dando um exemplo super bobo, se a gente bebe X água, eu vou fazer X de xixi. Eu vou X ao banheiro. Se eu bebo 2x, eu vou 2x ao banheiro. E se eu bebo 3x, eu vou 3 vezes mais. E assim por diante. O nosso corpo, ele vai sempre se autorregular. Isso aqui é uma máquina, uma engenharia perfeita. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, outro exemplo também, outra historinha que eu conto, que é só para a gente entender a sabedoria da nossa biologia. Se eu cair e esfolar o meu joelho, vai ficar machucado. O que o meu corpo vai fazer? Ele vai trabalhar ali loucamente para criar uma casca naquele machucado. Ele vai fazer uma multiplicação celular que naquele primeiro momento é desorganizada para proteger aquele machucado. E aí eu protejo o machucado e aí eu posso ganhar tempo para que o meu corpo refaça uma pele perfeita. A pele está pronta, a pele já está íntegra novamente, os meus tecidos estão protegidos, a casca do machucado cai, solta. O meu corpo sabe Sim. exatamente o que fazer e quando fazer. A gente é que tem a audácia de achar que controla os nossos processos biológicos. Mas o corpo sabe exatamente o que fazer no momento certo. Então, uma pergunta: remédios farmacológicos, não sei se essa é a palavra, farmácia. Pessoas que recorrem à farmácia. Meu filho está com febre, vai lá e dá remédio. Meu filho está com alergia, vai lá e dá remédio. Isso diante da medicina germânica, como que é esse processo nesse programa biológico da cura do corpo? Ajuda ou não ajuda? Vamos pensar pela questão da febre, por exemplo. Tá, Por algum motivo, o meu sistema imunológico falha. Ele falha e eu entro em contato com um micro-organismo patogênico, causador de doença. E ele, de alguma maneira, começa ele invade meu corpo e começa a se multiplicar ali dentro. O que o nosso sistema imunológico faz? As nossas células de defesa? Eles vão tentar combater aquele micro-organismo patogênico. E qual que é a primeira reação do corpo diante de certos organismos patogênicos?
aumentar a temperatura do corpo para que aquele micro-organismo morra. Porque o meu corpo ele vai entrar numa homeostase, né? Então, quando a gente dá o antipirético para baixar a febre da criança, a gente está brigando com a nossa biologia. O que não significa que nós não devemos controlar essa febre. Mas de N maneiras. Posso colocar gelinho na nuca, vou encher uma bacia de água, colocar um pouquinho de álcool e colocar a criança ali dentro brincando. Vou colocar compressas frias nas extremidades, né? Assim, são N recursos que nós temos, né? Tô te dando alguns exemplos. Sim. Então, a gente usa de recursos para controlar a febre. Não é que a gente vai deixar correr solto, né? Deixa aí que o corpo resolve. Mas o que eu sempre digo também para as mães? Você está com medo? Eu estou com medo. Dê remédio ao seu filho. Medique o seu filho. Entendi. Porque o medo atrapalha tudo. O medo, eu falo que ele, né, entra no meio de campo e acaba com o jogo. Sim. Você, né, atrapalha tudo. Então, assim, você acha que algo muito ruim pode acontecer? Acho. Então, tome as medidas necessárias. Então, tudo depende do contexto da família. O nosso corpo é capaz de resolver isso sozinho? Sim. Outro exemplo que eu sempre uso com as mães. A criança está com uma crise de dor. Por exemplo, uma otite. Uma dor de ouvido. Só quem teve uma dor de ouvido sabe o quanto dói. Eu vou deixar o meu filho gritando de dor porque eu sei que o corpo dele vai resolver? Não. Porque aquele momento pode ser muito mais conflituoso do que eu dar um pouquinho do analgésico. Para que o corpo dele consiga se reparar. Então, eu falo assim, vamos usar sempre do bom senso. Eu não vou deixar meu filho esgoelando horas e horas e horas e horas de dor, ou dias, para falar que eu acredito na biologia dele. A biologia é capaz de reparar? É. Mas a gente tem que controlar o sintoma. Então, nem 8, exemplo da nem alergia 80. também? O que você aconselharia? A alergia de pele? A criança que está com aquela alergia em estado, passa uma pomada para aliviar um corticoide ali ou tenta buscar outro meio? Por exemplo, tá com aí a gente tem que mensurar o tamanho do problema. É uma alergia de pele, a criança não consegue dormir, a criança está desesperada, ela está se coçando, ela está chorando, ela está gritando, ela está pedindo ajuda, está pedindo socorro. Vamos usar dos recursos farmacológicos, né? Agora, não, eu estou conseguindo controlar, eu tenho um bálsamo, eu estou fazendo compressa fria, eu consigo controlar. O que a gente não pode fazer é colocar a criança num profundo sofrimento e deixar a criança completamente apavorada, porque aí é a criança quem vai entrar no medo. E aí, quando entra o medo, aí o negócio, aí a gente tem problema de verdade. Né? Sim. Então, é tudo uma questão de um bom senso, da gente controlar o sintoma da maneira mais natural possível. Sim, mas eu sempre digo para os meus pacientes, remédios não são nossos inimigos. Não são. A questão é que a gente tem uma cultura e uma tendência a terceirizar nossas responsabilidades para tudo. E terceirizar as responsabilidades para um remédio é muito confortável. Né? Então, tá errado. Não é que tá errado. A gente tem que pensar que a gente nunca vai medicar? Não, a gente não precisa pensar nisso. Às vezes a gente precisa medicar. Por um instante, para controlar algo. O que eu acho que está errado, que ficou distorcido, é pensar que só um remédio vai resolver. Né? E a gente coloca tanta fé, e tantas vezes eu recebo pacientes no consultório, por exemplo, tá tomando 5 remédios psiquiátricos, por exemplo. O paciente continua exatamente com os mesmos problemas.
Eu falo, você Exato. melhorou? Você melhorou? Não, não melhorei. Mas o paciente continua acreditando que a solução dele vai ser o remédio que não está funcionando, de tanto que chegou a nossa cegueira, né? E essa nossa tendência de terceirizar as responsabilidades. Sim, eu acredito muito nisso. Eu acredito até que é uma tendência, digamos, coletiva, né? É uma programação que está aí no ar e Sim, todos acreditam coletivamente que a sim. solução está no médico, a solução está no remédio, a solução está ali na terapia, e não é. Eu acredito que são códigos de GPS que a gente precisa sim estar utilizando, colocar dentro Sim. do nosso computador aqui de bordo, para Aham. poder auxiliar no nosso destino onde a gente quer chegar, mas e que aquilo seja o seu destino final, a solução, né? Isso não é. Inclusive, eu Dificilmente queria até será. te perguntar dessa questão que a gente já está há um ano vivendo, a questão da pandemia, né? Do isolamento. As crianças, principalmente, assim, eu vejo aí no Brasil, como eu estou aqui fora, estamos, mas de uma forma, digamos assim, mais amena, até diante as vacinas, que já uma boa parte da população americana já tomaram a vacina, então as pessoas estão se sentindo mais aliviadas, mas essa questão do isolamento que eu vejo no Brasil, que as crianças voltaram de novo para casa, não podem ir mais para escolas, e os pais vivendo dentro desse conflito. Esse conflito que os pais acabam gerando em si por esse medo pode interferir na vida das crianças, então, e elas adoecerem com mais facilidade? A nova medicina germânica, ela inclui os vírus no folheto do ectoderma, né? Então, a gente sabe que são os conflitos de contato e separação. Então, aqueles contatos que são indesejados e as separações que são indesejadas. Então, o nosso corpo, sob estresse, ele muda completamente o seu modo de funcionamento, né? Ele são muitos e muitos mecanismos, né? N mecanismos que se alteram e que vão mudar completamente o nosso funcionamento biológico. O medo, por exemplo, ele é o principal fator para a diminuição, por exemplo, do nosso sistema imune. O medo, ele é um, digamos assim, falando grosseiramente, é um destruidor do sistema imune, né? Entendi. Então, quando a gente separa as pessoas, eu tô tendo que ficar longe das pessoas que eu amo. E tô morrendo de medo, e esse medo tá constantemente sendo alimentado, eu digo que nós temos um problema. Muito sério. Muito sério. Então, a gente tá vivendo o conflito de uma maneira real e ainda, né, de bônus, dando uma boa atrapalhada no nosso sistema imune. Então, a gente tem sim um problema bem grande. Mas tem tanta coisa envolvida por trás disso, né, que a gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas e horas discutindo. Sim, sim, com Mas, certeza. mas se a gente fosse se basear na própria medicina germânica, só na medicina germânica, separar as pessoas só piora o problema. Então, a gente tem que. E aí não é negando o problema, a gente sabe que é um problema de saúde pública, algo mundial que é muito sério, realmente muito sério. Mas você imagine só se todos os dias, repetidamente, o dia todo, falassem sobre diabetes para você. Todos os dias. Todos os dias você abre o Instagram, você abre o Facebook, você abre o WhatsApp, você liga a TV, estão falando que o diabetes está matando, o diabetes está matando, o diabetes está matando, o diabetes é perigoso, o diabetes, o diabetes, o diabetes. E falando isso por mais de um ano para você, você ia comer açúcar? Não, persuadindo, né? Você Convencendo. ia comer açúcar? Você ia ficar obeso?
você ia dar um jeito de emagrecer, você ia dar um jeito de fazer uma dieta, você ia dar um jeito de parar de comer carboidrato, você ia dar um jeito, né? Então, é essa coisa assim de tá o tempo todo, né? Então, deixar de acreditar em algo que tá ali o tempo todo é muito difícil. Muito difícil pra gente. Então, você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter muita vivência. Porque eu vejo colegas, né, o tempo todo com medo, muito medo. E devo criticá-los? Jamais. Jamais, em momento algum. Porque é realmente uma situação muito delicada, muito difícil. Sim. Eu queria até deixar aqui aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui agora para a Verusca, fiquem à vontade, que ela está aqui para poder responder também aqui para vocês, alguma pergunta em relação a algum conflito biológico que alguém está passando, enfim. Ô Verusca, essa questão desse vírus, né, que está de uma forma coletiva, então, digamos assim, que o medo é um prato cheio para esse vírus vir e se alojar em mim, então, se eu De tiver. primeira. Então, pessoas, vamos De primeira. trabalhar esse medo, né? É, Vamos trabalhar. a gente precisa, assim, a gente precisa entrar em contato. Vários artigos que a gente tem lido, até formações que a gente tem feito, sempre fala, os próximos 2 anos a gente vai viver uma onda, né, de problemas mentais e emocionais nunca vista antes. Nunca vista antes. Então, realmente, as pessoas estão com muito medo, muito assustadas, muito aterrorizadas, né? Então, são realmente tempos bem difíceis que estamos passando. A Alessandra, a minha irmã, my sister, ela está perguntando, Verusca, se tem alguma dica para trabalhar melhor o medo, essa emoção do medo. Eu acho que o grande inimigo do medo é o entendimento, né? Às vezes eu uso assim o exemplo das notícias. Eu falo que eu leio pelo menos 4 ou 5 notícias falsas por dia. Que as pessoas estão aí distribuindo em listas de transmissão, pelo WhatsApp, e falando o tempo todo nas rodas de conversa. Então, a partir do momento que a gente lê algo, que a gente recebe uma informação, a primeira coisa, e eu faço isso todos os dias, é a gente ligar uma coisa assim, um botãozinho de desconfiança. Fala, mas espera lá. E ir em busca de entender melhor. Então, vamos entender? Por exemplo, esses dias eu li uma notícia sobre os percentuais de vacinação, por exemplo. E aí, quando a gente vai ver, os dados foram totalmente manipulados. Eu fui tentar entender, eu fui ler a notícia, e aí eu fui buscar nos órgãos competentes, aí eu entrei em outros sites para tentar entender. Falei, pera lá, tá manipulada essa informação. Essa informação é mentirosa. A gente vê isso o tempo todo. Né? Então, a primeira coisa é a gente desconfiar e buscar conhecimento. A gente tem que ler, a gente tem que entender, a gente tem que se informar o tempo todo. Porque nos tempos de hoje não dá pra gente acreditar em praticamente nada do que a gente lê. Então, a gente tem que interpretar. A gente tem que sair do hábito que a gente tem de receber tudo pronto e mastigado e entender. Só conhecimento resolve, só consciência resolve. Mais nada, não tem outro caminho. Isso é uma forma de, então, assim, você vai estar trazendo uma informação, né? Trazendo informações que, digamos assim, que te ajuda a você se fortalecer dentro dali como eu posso te dizer? Porque quando a gente traz as informações, a gente, né, traz consciência, a gente expande a consciência e a gente começa a não se identificar tanto com as informações do mundo lá fora, né? Digamos Exatamente. assim. É exatamente o mesmo princípio que a gente falou
no começo. Quando eu falo para um bebê, mesmo que ele tenha meses de vida, eu ilumino o tema, eu trago consciência, eu trago entendimento. E para a gente funciona, é a mesma matemática. Exatamente a mesma matemática. Então, se eu olho aquilo me impacta negativamente, que eu ilumine o tema. Que eu busque o entendimento, porque agora nós adultos, cabe a nós mesmos, muitas vezes, né, trazermos esse entendimento pra gente. Desde quando a gente tem uma dor na barriga, uma dor no estômago, e eu parar e pensar, o que eu vivi? Por quê? Como que foi? Como que eu absorvi? Né? E às vezes, só da gente lembrar de uma situação difícil, traumática que a gente viveu 1, 2 dias antes, o corpo se autorregula. Quando a gente recebe uma informação que nos impacta, que gera aquela angústia, que gera aquele medo, pera lá, deixa eu iluminar isso aqui, deixa eu ver o que tem por trás disso aqui. Sim. E aí, quando a gente entende o que está por trás, a gente ressignifica pra gente. E aí as coisas mudam. Digamos assim, até que você falou, tem pessoas que estão chegando agora, né? A gente falando sobre a questão das doenças, segundo a medicina germânica, né? Que não seria doença. No caso, é uma informação, né? O seu corpo, o quê? Sinalizando algo. É uma que você reação precisa... biológica. Uma né? reação biológica, ok. Então, do mesmo jeito que lá quando eu esfolei o joelho, que meu corpo criou uma casca, o meu corpo sempre vai ter uma reação biológica diante do que eu vivo. Não é negativo. Não é negativo. Uma doença. Não é negativo. É sempre mostrando que o seu corpo está resolvendo. A questão é quando as coisas fogem do controle. Quando o que o Dr. Hammer chamava de massa de conflito. É uma massa de conflito gigantesca. Aí é onde a gente precisa muitas e muitas vezes, né, sempre quase, de ajuda especializada, de recursos, de tentar buscar tudo que for possível para a gente trazer entendimento. E tem o Moisés aqui, tá falando que você mudou a vida dele. Moisés muito grata. Então. O Moisés vai ser papai a qualquer momento. Então parabéns, papai. Ó, temos aqui muitas informações a gente trazendo sobre, né, o maternar aqui hoje e como que a gente pode influenciar os nossos filhos de uma forma mais positiva, né? E entendendo essas doenças que, né, os nossos filhos também acabam tendo, o que está querendo mostrar e o que a gente precisa olhar em nós e trabalhar, né, de uma forma mais positiva. Eu vejo também que tudo tem um ganho secundário. Né? A gente vive dentro desse mundo de dualidade, onde a gente tem, né, o bom e o ruim, o branco e o preto, né, essas polaridades. E a gente enxerga isso, essa foi a programação que nos deram até os dias atuais, que a doença é ruim, mas não, tem um ganho secundário atrás disso. Aquela doença quer te mostrar, tem uma emoção ruim ali que você precisa trabalhar, e que você trabalhando ela vai ser dissipada e a harmonia volta. Sim. Né? Mais ou menos assim. Eu estou vendo aqui, tem uma pergunta, o Verusca, que é da Paula. Ela está perguntando o que você acha da homeopatia em crianças e usa só como prevenção ou só usa só como prevenção? Essa foi a pergunta. Com os meus filhos, por exemplo, eu uso o Similimum deles, porque nós temos uma medicação que é a nossa própria medicação, né? Então, diariamente eu uso o Similimum. E nas situações agudas, onde vem algum sintoma, aí eu associo uma medicação homeopática para aquele sintoma agudo, né? Aquele sintoma que veio naquele momento, né? Mas hoje eu falo que eu sou uma pessoa de muita sorte, assim, porque eu não sei o que é ter filho que fica gripado. Então... Sim, mas digamos assim, quando os pais ali estão passando também por algum conflito emocional e a criança também está ali sinalizando aquele conflito, o que poderia, assim, digamos, a gente trazer da homeopatia ou de uma medicina mais natural para poder dar uma aliviada, um floral?
A gente pode usar, aí vai de acordo com a necessidade do momento. Se for algo muito agudo, Ok. né? A homeopatia, ela trata as doenças agudas, aquilo que vem de uma vez, de uma maneira diferente. Agora, se é algo que está crônico, que está ali há muito tempo, aí a gente tem que buscar o simílimo. A gente tem que tratar com a doença, com a Oximilium. simílimo. Oxi- É o semelhante. É aquela medicação que ela vai ter características, né? Que vão remeter à Uhum. personalidade, ao comportamento, às características físicas da pessoa. Então, a gente precisa entender que contexto que tá isso para saber como é que vai tratar. Então, às vezes, eu uso o simílimo, igual meus filhos sempre usam o simílimo deles diariamente, mas nas situações agudas eu associo a alguma outra medicação. Ok, e isso seria de uma forma, pode tomar de forma diária? Sim, Tanto, o tanto simílimo a você pode mãe usar. quanto a criança. Exatamente. Isso seria uma forma de prevenção para se algum conflito vier, A gente está digamos, se tratando o conflito aquilo que vir a gente menos. tem. A homeopatia usa muito terreno, né? A gente está tratando aquilo que a gente tem de terreno, aquilo que a gente Uhum, tem de predisposições, digamos assim, certo, né? certo, E aí, de acordo com as certo. nossas características, A Laura aqui está falando, a Laura Lee Moraes, doutora Verusca, você me ajudou muito com as cólicas do meu bebê. Tá mandando um beijo para você. Ô, Verusca, até para beijos. finalizar, uma das coisas que até que fez eu, né, buscar aí a sua ajuda maravilhosa, que é a criança não dormir, principalmente no início aí da vida dela, os primeiros meses, a criança que não dorme. Teria alguma coisa assim de uma forma mais estatística? O que conflito seria ou não? Não tem, tem que investigar de forma mais profunda. Geralmente sempre tem o conflito base, que é o estado de alerta, né? Então, por que que eu tenho que ficar alerta? Por que que eu tenho que me manter acordado? Isso tem um motivo. Aí, dentro desse alerta, aí nós temos as facetas dos conflitos de cada um, né? O porquê que eu estou alerta. Aí é a história pessoal de cada um. Aí a gente tem que construir essa história. Eu falo sempre para os meus pacientes que é o desenho pessoal da sua história é que resolve o seu problema. Então é a gente entender o seu contexto dentro desse estado de alerta que vai fazer com que seu bebê consiga dormir. Né? E aí, logicamente, que cada um na sua rotina, com as suas histórias, com as suas vivências, Sim, né, vai ter suas características. Mas basicamente é um estado de alerta. Eu me senti em perigo por algum motivo, um perigo real, simbólico certo. ou imaginário, e por esse perigo eu considerei que eu preciso me manter alerta. E uma pergunta: existe casos de criança trazer essas, essas desarmonias de ancestrais, do vô, da avó, do bisavô? Pode trazer? Muito, muito mesmo. Olha que Muito mesmo. interessante isso. Tem bastante. Tem bastante. E aí a Aí é só mesmo psicogenealogia, investigando, né? aí tem que investigar bem a fundo, porque aí a gente tem que entrar com, com os conhecimentos da psicogenealogia, né? Para poder Uhum. entender qual filho aquela criança é, e aí qual ordem de filho, e aí um monte de características que a gente precisa entender, mas é muito comum, bastante comum. Então, seria, digamos, os problemas emocionais hereditários. É, essa genética que a gente recebe que vai muito além de uma característica física ou uma predisposição à doença, né? Que são Sim. histórias que nós recebemos, histórias do que os nossos ancestrais viveram e que estão gravadas aí no nosso DNA. E aí a criança vem e traz esse brinde. Às E aí o vezes, pai e a às mãe vezes a fica, o criança que que eu vem e falou, faço? vamos colocar essa história na roda e vamos resolvê-la, né? E aí aparecem muitos sintomas. Isso poderia ser, então, um exemplo de crianças que já nascem com problemas. Crianças que nasceu com problema no coração, a criança que nasceu com algum problema, algum distúrbio,
no seu processo nervoso, enfim, mental. Então, às vezes ela está trazendo isso também da ancestralidade. Sim, aí a gente tem que entender os conflitos fetais que a mãe vivenciou junto com essa ancestralidade. E é possível, Verusca, se aquela mulher grávida foi investigado naquele, né, naquele serzinho que ainda está no ventre dela, que tem algum problema, e aí a mãe vai e procura a medicina germânica para poder olhar e elaborar esse problema emocional. É possível curar, mesmo a criança ainda estando no ventre dela? É possível? Eu falo que tudo é possível, né? Tudo é Sim. possível. Quais as possibilidades que o nosso corpo tem? Aí é que muda a história. O quanto eu estou disposto a olhar para o problema? Isso muda a história. Né? Mas eu tenho um exemplo vivo dentro de casa de um filho que as chances dele não ter sobrevivido eram muito altas. E tá aí, vivo, ótimo, maravilhoso. Então tudo é possível. Tudo é possível. Agora, o que a gente tá pronto para dar, para oferecer, o quanto a gente está disposto a enfrentar o problema, é o que muda as nossas possibilidades. Sim, digamos que até uma das coisas que eu passo muito para as minhas clientes, que é você olhar aquele problema e aceitar, porque quando você vai contra ele, é gerada uma carga energética muito forte, você coloca aquilo, rotula como negativo, né? Enquanto você pode pegar e colocar uma visão de o que que isso está querendo me dizer, para quê, né? A Eu gente fala na pegar essa. fala na psicogenealogia que tudo que a gente nega, ou critica, ou rejeita, a gente atrai e repete. A gente atrai o quê? Atrai e repete. Exatamente. Então, E se quando a a gente gente... for ver, então se a gente for ver assim, quando a gente está ali negando, não aceitando aquele problema, então a probabilidade para ele continuar e se repetir é muito Sim! mais forte. É como quando a gente só critica os nossos pais. Meu pai fez tudo errado, minha mãe fez tudo errado. A chance da gente repetir exatamente o mesmo erro é altíssima. Porque a gente vai atrair e vai repetir. Né? E com tudo na Entendi. vida. Né? Sim. Eu queria até fazer mais uma abertura aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta para poder passar aqui, querer ver com a Verusca, estamos abertos, e aí então a gente vai também aqui já finalizar. Tá dando aqui o nosso horário. Eu não sei se. Deixa eu ver aqui se alguém colocou aqui mais alguma pergunta para Verusca. A gente falando aqui, tem gente que está entrando. Até explicar aqui, essas pessoas estão chegando agora, a gente já está finalizando, mas vai ficar disponível, eu vou salvar, vai ficar disponível lá na minha página aqui do Instagram, onde vocês vão poder ali fazer essa consulta, né, Verusca, sobre a medicina germânica aí, né, nos ajudando a investigar a linguagem da nossa alma, né, do nosso corpo, o que ela está querendo dizer sobre isso, sobre as emoções, sobre os nossos filhos. Muito bom, adorei. Muito obrigada, gente. Obrigada de Gente. Eu coração. tenho que te agradecer, Cecília, pelo convite, foi ótimo. Espero que eu tenha me feito entendida pelas pessoas. Espero que a Sim, gente eu que tenha agradeço. conseguido aí passar algo legal para todo mundo. E, ô Verusca, deixa eu até para poder deixar aqui, porque como a live fui eu que realizei, vai ficar disponível na minha Na página. sua página. Então, isso, quem quiser entrar em consulta, né, consultar você, né, qual que seria o meio para poder, ou só lá no Instagram tem seu contato, ou tem que É, mandar um direct? pode me mandar direct, a Tá, gente vê qual as melhores possibilidades, porque eu tenho 2 consultórios, a gente ajusta. Só entrar em contato. sim.
Então tá, quem quiser entrar em contato com a Verusca, então o e-mail é pelo o direct, vocês podem acessar lá a página dela do Instagram, e aí ela vai ajudar vocês com certeza. E eu agradeço muito até porque foi, né, você, como eu te falei, você foi a pioneira aí me trazendo Que honra. essa parte maravilhosa aí da medicina germânica e que me trouxe essa luz em ver as coisas de forma muito mais positiva e vendo que atrás daquele mal que a gente rotula tem um ganho secundário e que é sempre para o melhor. É Sim, sempre para a evolução, não é verdade? sempre. Eu fico super feliz. Obrigada pela confiança. Obrigada. É muito bom ver você trilhando seu caminho, saber que eu ajudei, que você está Obrigada. ajudando tantas pessoas. Fico muito, É muito, ajudar muito as feliz. mulheres, mamães. Para mim está sendo assim maravilhoso poder compartilhar com elas esse conhecimento do que eu posso dizer que transformou a minha vida, né, em todos os sentidos. E hoje eu vejo, utilizo aí os meus dons, os meus conhecimentos para poder comunicar, né, trazer, levar esse conhecimento, porque sim, é possível, né? Nós somos digamos assim, nós somos co-criadores, né, da nossa realidade. E a gente pode sim co-criar. É só a gente ir lá, investigar, trabalhar a gente, o nosso autoconhecimento, que tudo flui de uma forma mais leve e mais tranquila. Muito obrigada. Beijo no coração Beijo. de todos vocês. Obrigada, Verusca. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Até mais. Tchau.